Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar e é um prazer aí imenso para nós ter a participação de vocês em mais uma tarde de terça-feira, né, de bastante conteúdo. Como a gente sempre faz, como é sempre praxe nossa aqui no Canal Solar, é trazer temas que vão impactar o dia a dia de vocês, vão impactar os seus projetos, vão impactar naquilo que importa, que é encantar os seus clientes. A gente vai ter um tema bastante solicitado, né? O pessoal sempre quer saber, né, sobre otimizadores, microinversores, e a gente vai estar falando aqui sobre o MLPE, né? Aí o pessoal vai explicar essa sigla, né, como um diferencial, né, e como essa tecnologia tem se desenvolvido no Brasil. E para falar sobre isso, né, a gente tinha que trazer os caras que comem, respiram, né, sonham, né, com o MLPE, que introduziram o MLPE no Brasil, que é o pessoal da Ecore, né? Vocês já estão vendo aí na tela o Leandro Martins, que é presidente do Grupo Ecore, e também o Rodrigo Matias, que é diretor comercial aí da Ecore Energia também. Leandro e Rodrigo, mais uma vez aí é um prazer imenso para a gente receber vocês. Obrigado por terem aceitado esse convite, né? Para falar dessa tecnologia que tem cada vez mais crescido, não só no Brasil, mas lá fora também, né? Mas a gente vai focar um pouco mais aqui dentro, né? Uma boa tarde aí para vocês. Opa, boa tarde, Brunão. Obrigado, cara. Obrigado a todos aí que estão participando, assistindo a live. Obrigado ao Canal Solar, obrigado a Débora, a vocês aí pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns pela iniciativa de sempre. E vocês fazem muito bem para o mercado e continuem assim, que todo mundo está aprendendo com vocês aí constantemente há muito tempo, né, Bruno? É um trabalho aí de muita seriedade que vocês vêm desenvolvendo. E essa oportunidade para nós de estar aqui falando com vocês mais uma vez é de uma imensa gratidão nossa com vocês, tá? A gente vai ter uma apresentação aí pelo Rodrigo, nosso especialista aí. O Rodrigo, ele é diretor comercial, mas também é engenheiro, então ele tem bastante bagagem para estar falando. Eu vou estar entrando um pouquinho aí de coadjuvante e no final a gente vai estar disponível para perguntas e eu vou dar uma notícia legal aí no final em relação a uma novidade da P-Systems, e quem ficar até o final aí vai saber que novidade é essa. Eu recomendo. Obrigado mais uma vez. Eu não estou sabendo dessa novidade, Leandro. Agora você me deixou curioso, que o pessoal que já deve estar também aqui pegando fogo lá do outro lado, né? Mas tem você vai ter que ficar até o final, não? Eu vou ficar, o pessoal também vai ficar, né? Mas é muito legal. Antes de eu passar aqui para o Rodrigo, eu queria falar sobre as perguntas, né? Sobre a dinâmica. Tenho certeza que vocês terão vários comentários, várias dúvidas. Coloquem para a gente aqui na seção aqui de QIA, né, na parte de baixo aqui da plataforma, né, do Zoom, e a gente vai fazer aí vai passar essas perguntas para o Leandro e para o Rodrigo aí ao final da apresentação deles, tá? Rodrigo, muito bom, acho que é a tua primeira vez aqui com a gente no webinar, né? O Leandro já é recorrente, já é veterano, né? Você debutando aí é um prazer para nós, viu? Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos que estão participando aqui conosco. Para mim é um prazer imenso, cara. Primeira vez que eu estou falando aqui no Canal Solar e é muito bacana a gente poder falar de assuntos que são recorrentes, né? Porque o mercado nos solicita cada vez mais isso, mas assuntos que são relevantes, inclusive, e onde gera credibilidade, né, Bruno? E como o Leandro bem disse, o trabalho que o Canal Solar faz para o mercado fotovoltaico é um trabalho diferenciado. Já há bastante tempo a gente encontra seriedade, informação e conteúdo naquilo que vocês promovem. Então, brigadíssimo pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, obrigado a todo o time que proporcionou que a gente estivesse aqui hoje. Você falou obrigado por aceitarem o convite, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje e levar um pouco daquilo que é o nosso dia a dia para o mercado. Ótimo. Bom, podemos começar então, Brunão? Vamos trabalhar. Então, beleza. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Na hora que vocês estiverem vendo, vocês dão um ok aqui para mim, para eu começar a falar com a nossa audiência? Está na tela, Rodrigo. Maravilha, pessoal. Então, novamente, boa tarde a todos. Como o Bruno disse, o conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje para vocês é sobre diferenciais de mercado. E existe um diferencial significativo na tecnologia MLPE. Então, nosso tema hoje é MLPE como um diferencial e o seu desenvolvimento no mercado brasileiro. Muita gente, principalmente os novos entrantes, né, Bruno,
ainda falam, poxa, mas isso daí é novo no mercado, né? Mas eu estou ouvindo falar agora. Na verdade, não, já tem uma trajetória bem bacana. Felizmente, a Ecore tem uma participação significativa nessa história, como você bem disse, né? A vanguarda de acreditar nessa tecnologia e disponibilizar valor agregado para o mercado, felizmente, nos pertence, e acredito que isso nos conferiu, ao longo do tempo, também um pouco de propriedade para falar sobre o assunto. Então, vou abordar aqui exatamente esses diferenciais, mas antes disso, acho que é bacana, para quem ainda não nos conhece, contextualizar um pouquinho quem é a Ecore e o que a gente entende que deve ser entregue para o mercado. Então, a Ecore é uma empresa distribuidora de soluções fotovoltaicas para o mercado brasileiro, líder nacional na tecnologia MLPE, top 3 de mercado, segundo as pesquisas de referência, e nós temos um DNA muito bem estabelecido, mas isso pode se resumir naquilo que a gente acredita como nosso compromisso, né? A gente quer levar a energia solar ao alcance de todos. A gente carrega no nosso slogan, no nosso peito aqui, isso porque nós realmente acreditamos que a energia solar deve ser democratizada e estar ao alcance de todos, e dessa forma nós acreditamos que conseguimos impactar positivamente as pessoas e o meio ambiente. É algo que a gente promove para o todo, e não somente para parcelas da população. Nós realmente acreditamos e temos esse compromisso com o mercado, nos estruturamos dessa forma, nascemos lá em 2014 e hoje somos uma empresa com um lastro bem bacana para quem está no mercado aí que não nos conhece, mas que já ouviu falar. A Ecore, em números hoje, é uma empresa, né, que tem mais de 250 colaboradores, apenas na sua matriz, em São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, mais de 150 colaboradores nas suas unidades de negócios espalhados pelo Brasil, negócios de distribuição, todas essas unidades B2B, são 29 espalhadas pelo Brasil. Nós temos centros de distribuição também por todo o Brasil. O nosso primeiro CD foi em São José do Rio Preto e, felizmente, a operação ela começou a ganhar porte por conta da demanda e nossa atuação no mercado. E hoje nós temos centros de distribuição em São José do Rio Preto, são 4. Felizmente, a gente está de mudança para uma casa maior, mais consistente lá em Rio Preto, para conseguir atender o mercado melhor, mas também temos centro de distribuição em Barueri, próximo a Grande São Paulo, em Itajaí, no sul do país. Temos a nossa operação em Recife, temos alguns centros de distribuição menor, como o Centro de Natal, para atender as demandas logísticas dessas localidades. A Ecore está bem estruturada para estar atuando em todo o território nacional, com agilidade e com competência, dentro das premissas que o mercado exige que um bom distribuidor atue. E para que a gente consiga fazer isso, tem uma importância logística muito grande no nosso trabalho. Então, a Ecore investe muito em frota própria para que a gente ganhe agilidade, ganhe possibilidade de atuação, tenha preços mais competitivos e atenda de uma melhor forma os nossos clientes. E tudo isso fez de nós empresa líder em distribuição de produtos MLPE no mercado brasileiro. A gente vai traduzir isso em números mais lá na frente, o Leandro vai falar para a gente sobre isso, mas hoje a Ecore tem muita propriedade para falar sobre isso, porque esse é o nosso DNA, entregar soluções de valor agregado para todo o mercado brasileiro, construir uma cadeia de valores e, com isso, atender justamente o tema aqui do nosso webinário de hoje, né? Criar diferenciais para todos aqueles que querem atuar nesse mercado com longevidade, com vida longa. Mas o que é esse tal MLPE? Como o Bruno disse no começo, é uma siglinha que merece ser explicada e no seu próprio nome ela já traz o conceito do que isso significa. Numa tradução livre do inglês, MLPE seria eletrônica de potência a nível de módulo. O que significa na prática? Significa que você consegue ter no seu sistema fotovoltaico cada componente gerador de energia entregando o máximo da sua potência. Você não tem um sistema limitado às características, por exemplo, de um sistema string, de um sistema convencional, em que, por conta de uma associação elétrica em série, você tem uma característica de trabalho tal que faz com que os módulos se comportem, infelizmente, balizados por aquele de pior desempenho. É uma característica dessa ligação elétrica e que é suprida pela tecnologia MLPE. E essa tecnologia, ela se subdivide em 2 equipamentos, basicamente, os microinversores e os inversores simplificados com otimizadores de potência. Essa solução, ela já existe no mercado há bastante tempo. A Ecore, desde 2014, vem trabalhando com isso e vem desenvolvendo no mercado, primeiro, o conhecimento do que é, né, a tecnologia, depois o conhecimento do que são os equipamentos e, posteriormente, a disseminação disso no mercado, até que essa tecnologia passasse a ter um market share significativo. Hoje,
em toda a proporção da cadeia de geração distribuída que a gente tem no mercado brasileiro, né? Mas a gente pode dizer que são equipamentos de maior eficiência por uma evolução tecnológica que faz com que cada um dos módulos entregue o máximo da sua potência e não tenha uma produção de energia limitada. Isso impacta em várias outras coisas, Bruno, não apenas nessa questão simplista da geração de energia. Existem outros fatores por trás que a gente vai abordar aqui durante a palestra, e o pessoal já deve estar lendo aí na tela cada um deles, mas eu não vou ler essa parte não, e vou deixar para falar cada um deles mais à frente. Ao longo do tempo, nós construímos, né, no mercado essa filosofia de que energia solar não é tudo igual, que existem diferenciais tecnológicos que fazem com que a energia solar que o seu cliente final, ou que você, no caso, o cliente final, vá contratar, não seja a mesma por conta desses diferenciais tecnológicos. E acredito que nós conseguimos fazer um excelente trabalho, Bruno, porque chegou um determinado momento em que o mercado começou a confundir um pouco, por exemplo, microinversores como uma marca. Ah, o que você vai comprar? Você vai comprar um sistema ali com aquele inversor XPTO ou um sistema com microinversor? E isso despertou também a atenção a outros players do mercado que passaram a trabalhar com essa tecnologia. Só que existe uma diferença sensível entre produtos e produtos, e por isso a gente diz que MLPE não é tudo igual. Existem referências de mercado global, de mercado brasileiro, e nós tivemos muito critério e muito cuidado para escolher quem seriam os parceiros com quem a Ecore ia trabalhar, e felizmente também criamos a possibilidade de ser escolhido por esses parceiros, que são gigantes globais. Então, hoje a Ecore apresenta e representa no mercado brasileiro a AP Systems, que é líder global em microinversores multimódulos, e a SolarEdge, que é o principal fabricante global de inversores simplificados com otimizadores de potência. E como eu disse para vocês todos que estão nos ouvindo, felizmente nós fizemos um trabalho muito bem feito em disseminar essa tecnologia no mercado, em disseminar essas marcas, em levar ao conhecimento do público e do nosso setor o que cada uma delas representa. A AP Systems, que como eu disse para vocês, é líder global em microinversores multimódulos, ou seja, o maior fabricante de microinversores para mais de um módulo no mundo, tem na Ecore o seu maior distribuidor global das soluções. A Ecore é o maior distribuidor da AP Systems no mundo. Isso eu acredito que é um feito significativo se nós olharmos para o Brasil como um mercado que até pouco tempo atrás era um mercado embrionário, incipiente, né, que está se desenvolvendo ainda, tem uma curva de crescimento muito grande, frente a outros players que já estão em mercados muito mais desenvolvidos, muito mais consolidados. A P-Systems, ela tem presença no mundo inteiro, e a Ecore conseguiu se destacar como o maior distribuidor do mundo. Isso é um feito que nos enche de orgulho, por saber o que está por trás disso, mas que mostra também que a escolha feita lá no passado foi uma escolha muito acertada, de trazer para o mercado soluções de valor agregado e não simplesmente ofertar qualquer coisa por um referencial de preço. Né? Nós sempre trabalhamos com o conceito de valor, colocando o preço num segundo plano, porque com certeza na hora que você avalia a solução como um todo, você observa que o custo-benefício ou o custo nivelado da energia, ele sempre é favorável para aquela tecnologia de maior valor agregado. Nós trabalhamos com a AP Systems desde 2014, a Ecore nasceu para o mercado fotovoltaico trabalhando com a AP Systems. Né? Esse é, até hoje, o nosso carro-chefe, os microinvestores, porque é a marca que nos consolidou no mercado e que sempre esteve presente no nosso discurso. A nossa equipe foi toda formatada para trabalhar com as soluções da AP Systems, então o nosso departamento técnico é um departamento altamente qualificado, formado por engenheiros ou técnicos eletrotécnicos, que tem treinamento da própria AP Systems. Então nós somos uma empresa que representa muito valor para essa marca no Brasil, ao ponto de nós sermos os representantes de suporte técnico, inclusive para a AP Systems no Brasil, o que é um ganho significativo para quem vai se relacionar com a Ecore. Você tem na Ecore a certeza de atendimento, de pronto atendimento, de resolução dos seus problemas, sem a necessidade de conversar com o seu fabricante fora do Brasil, de ter grandes gaps de tempo. Então, isso significa uma construção bem bacana, Bruno. E a SolarEdge, por sua vez, né, que é hoje um gigante global aí nos otimizadores de potência. A SolarEdge inventou esse equipamento para o mercado e é um equipamento tão diferencial que até hoje ele é protegido por uma série de patentes, então não existe produto igual no mercado.
até existem produtos similares, mas como eu disse lá atrás, MLPE não é tudo igual, e a SolarEdge realmente mostra que nessa categoria de otimizadores de potência não há nada como o produto deles no mercado. E a Ecore também se orgulha muito depois de um longo relacionamento, para que nós pudéssemos mostrar a importância do mercado brasileiro para eles, que ficam sediados lá em Israel, eles aceitassem o desafio de entrar nesse mercado com a Ecore, nos tornando o primeiro distribuidor das soluções SolarEdge no Brasil. E isso também dentro da nossa propriedade, do nosso DNA de trabalhar sempre com a MLPE, fez com que a Ecore se colocasse e se mantivesse como o maior distribuidor dessa solução no Brasil. É uma solução muito bacana também, similar em partes ao microinversor, porque a questão da produção de energia individualizada está presente, mas é um produto que se diferencia um pouco conceitualmente do microinversor. Ainda assim, ambos fazem parte da categoria MLPE, o que representa esse diferencial quando você pensa no que você vai entregar para os seus clientes. Mas o que de fato que você, revendedor, instalador, projetista, que está nos vendo aqui, eventualmente não conhece esses equipamentos, vai entregar de diferencial para os seus clientes, vai ter como um diferencial na sua empresa para poder ter essa longevidade no mercado e poder perceber que você vai aumentar a sua lucratividade, diminuir os seus custos e ter uma assertividade muito maior na sua operação. Você tem basicamente 5 principais diferenciais que podem ser listados. É óbvio que existem outros diferenciais que estão implícitos nesses aqui, mas esses 5 nós podemos listar com certeza absoluta. Você vai trabalhar com uma solução de maior qualidade, de maior segurança, que produz mais energia invariavelmente para os seus clientes, que requer menor manutenção ou vai lhe imputar um menor custo de manutenção e também requer e vai lhe imputar um menor custo de infraestrutura. E agora eu vou tomar a liberdade para explicar em detalhes cada uma dessas partes, porque eu acredito que quando você percebe o que está por dentro da tecnologia e o que está por dentro da solução em cada um desses tópicos, fica muito claro no seu entendimento que essa solução é diferenciada e ela traz um custo-benefício muito mais bacana para a participação da sua empresa no mercado. E na hora que você coloca isso na ponta do lápis, a conta fecha com certeza e você vai se ver naquela situação que eu tenho certeza que a gigantesca maioria de quem está nos assistindo aqui passa diariamente, Bruno, né? Que é falar assim, poxa, eu já tenho uma empresa que está consolidada no mercado, eu já estou aqui há muito tempo e eu ainda me deparo com concorrências que eu não consigo entender como que eles formatam preços, eu não consigo entender qual que é o padrão de qualidade e os clientes leigos, eles acabam preferindo esse tipo de solução porque o do outro é mais barato com produtos iguais ao meu. É diferente você criar um diferencial que ele não seja percebido pelo seu cliente. Então, quando você consegue ter um discurso e uma proposta que mostra objetivamente essa questão de um valor agregado substancial para quem está pretendendo investir nesse sistema, com certeza absoluta, a sua empresa ela já se diferencia das demais no mercado e você já joga um jogo diferente. Você tem outras possibilidades de atuação que os seus concorrentes, aqueles que visam preço, ou que não estão bem estruturados, ou até mesmo aqueles que não têm a menor ideia do que estão fazendo no mercado, eles não conseguem falar nada semelhante àquilo que você está falando. Então, sem mais delongas, né, Bruno? Qualidade. O que a gente vê como padrão de qualidade? A gente pode estratificar isso aqui de várias formas. Pensando que os produtos por si só são produtos com uma eletrônica bastante sofisticada, eles são desenvolvidos com mais alto padrão de qualidade, para que ele tenha uma longevidade, uma garantia mais extensa, para que eles ofertem um desempenho bacana nas instalações, para que eles sejam equipamentos mais seguros. Então, o conceito de qualidade está na topologia inteira do equipamento, ele já é concebido no mais alto padrão de qualidade. Mas se nós pensarmos do ponto de vista da geração, especificamente, poxa, o que representa uma geração de energia com o máximo de qualidade? Eu entendo que é uma geração de energia em que as interferências externas, que infelizmente vão acontecer durante 100% do tempo em que o seu sistema existir e estiver produzindo energia, essas interferências elas têm que causar o mínimo possível de perdas no seu sistema. Ou, se a gente for falar em outras palavras, o seu sistema tem que ter a capacidade de gerar o máximo possível de energia, independente das interferências que estejam acontecendo. E quando eu falo em interferências, eu não estou falando só em fatores, aqueles mais óbvios,
como, por exemplo, o que está no desenho aqui. Poxa, eu tenho uma folha que ficou lá em cima do módulo, eu tenho uma nuvem que está cobrindo parcialmente o meu painel, e isso faz com que eu tenha uma captação menor de luz. Eu estou falando em todos aqueles fatores que fazem com que os módulos sejam completamente distintos entre si e tenham um comportamento distintos quando em operação em campo, né? O chamado mismatch, todas aquelas características que fazem com que equipamentos aparentemente iguais se comportem de maneiras diferentes. De maneiras diferentes. E isso pode ser várias coisas, né? Desde a característica de fabricação dos módulos, né? Acho que todo mundo que já leu um datasheet, já viu uma etiqueta de dados aí de um módulo, viu lá que ele tem a sua potência nominal. Por exemplo, 540 watts, e do lado ele está escrito assim, mais 5%. Ele aceita uma oscilação de 5% nessa produção de energia. Só isso faz com que dois módulos de um mesmo lote, fabricados no mesmo dia, sob mesmas condições, quando colocados em campo, já não tenham um comportamento igual. E por aí vai, né? A gente pode falar de microfissuras, a gente pode falar de condições de temperatura, podemos falar de poeira, sombreamento parcial, podemos falar de um diodo de bypass defeituoso, podemos falar de N fatores que vão interferir para mais ou para menos na produção de energia, mas quando a gente observa que esse mismatch, que essas características não interferem no meu sistema, né, de uma maneira global, que eu tenho interferências pontuais, eu atinjo um padrão de qualidade muito superior na minha produção de energia. E isso se mostra extremamente vantajoso ao longo do tempo. Para você, empresa instaladora, revendedora, que vai observar o seu cliente extremamente satisfeito com os resultados, e esses clientes passam a ser vendedores espontâneos da sua marca, porque você começa a trabalhar com indicação, também te mostra um resultado significativo do ponto de vista de previsibilidade do comportamento do seu sistema e trabalhos recorrentes que você pode fazer com esse cliente, um serviço de manutenção, um serviço de limpeza, algum contrato que você vai estabelecer com os seus clientes e efetivamente te coloca numa posição privilegiada frente à sua concorrência, porque você entrega efetivamente para o seu cliente um sistema melhor do ponto de vista de comportamento naquilo que realmente é a realidade do sistema, o seu comportamento em campo. Aquilo que não está descrito nos testes laboratoriais, sim aquilo que vai acontecer em cima do telhado do seu cliente. Então, esse é um primeiro parâmetro significativo para a gente entregar um diferencial para a sua empresa. Quando a gente fala em segurança, aqui a gente tem uma foto que eu acredito que explicita os casos mais graves do que a gente está tratando como segurança. Uma instalação que certamente não atendeu a critérios normativos, que não foi feita com padrões de qualidade adequados, dá para perceber pela disposição dos equipamentos que eles não foram colocados respeitando o distanciamento adequado, em posições duvidosas, aqui do ponto de vista de instalação, que culminaram em um incêndio. Isso daqui é extremamente arriscado, e ainda como se não bastasse, me parece um depósito de bebidas, né, pelo que a gente está vendo aqui. Então, a quantidade de inflamáveis que a gente tinha aqui era significativa. Isso representa um risco por si só, pelas características elétricas. Mas vamos pensar na segurança num contexto um pouco mais amplo, né? A gente está falando da segurança da instalação, mas a gente está falando também de uma segurança maior para as vidas que vão interagir com aquele ambiente onde essa instalação está feita, para os técnicos que vão ter que interagir com esse sistema no momento da sua instalação, da sua manutenção. É uma segurança para o investidor, que não vai ver o seu patrimônio comprometido por algo que ele imaginou num primeiro momento ser um diferencial para ele poder gerar receita ou economizar, reduzir as suas despesas. Então, segurança é um conceito bem mais amplo. E quando a gente pensa nos equipamentos da tecnologia MLPE, tanto os microinversores quanto os otimizadores de potência, que estão representados aqui nessa imagem à direita, eles trabalham de uma maneira muito mais segura do ponto de vista da sua operação elétrica e, por consequência, eles representam muito mais segurança para a instalação, para as pessoas, para o patrimônio, para o investimento, de uma maneira global. No caso da SolarEdge, pessoal, existe uma tecnologia embarcada nesses equipamentos, batizada como SafeDC, ou seja, o lado de corrente contínua seguro, que faz com que esses equipamentos, mesmo instalados neste layout que vocês estão vendo aqui, é uma instalação de otimizadores ligados em série, não mais módulos ligados em série, mas mesmo assim, no momento de operação, esses cabos positivos e negativos que vão entrar no inversor, eles estão trabalhando com alta tensão, só que se algum problema acontecer, proposital ou não com a sua instalação, esse SafeDC faz com que cada otimizador rebaixe a sua tensão para 1 volt
e entre em extra baixa tensão, fazendo com que, por exemplo, você não tenha a ocorrência de um arco elétrico. Você nunca vai ter um fator ignitor pela característica dos seus equipamentos. Tá? Isso é completamente diferente se a gente pensar na concepção de um equipamento de string, que enquanto você tiver sol incidindo sobre os módulos, os cabos da string eles vão estar com alta tensão ali, e se você tiver uma ruptura desse cabo, ou até mesmo você fizer a desconexão com esses cabos, né, em carga, você pode provocar um arco elétrico ali, que pode ser um fator de risco significativo para quem estiver manuseando, mas também para edificação para o sistema como um todo, podem ocasionar, por exemplo, um incêndio como esse que a gente está observando aqui do lado esquerdo. Né? Então, o conceito de segurança, tanto no SolarEdge, que tem esse dispositivo, quanto nos microinversores, AP Systems, que já trabalham num nível de tensão de corrente contínua baixo, é um nível de tensão que sai do módulo ao microinversor, e somente isso, de maneira individualizada, faz com que você tenha muito mais segurança do ponto de vista da operação elétrica e no conceito mais amplo que essa palavra representa. Aí a gente fala de energia. Energia, como eu já expliquei para vocês, a gente vai gerar a mais de qualquer forma, porque você consegue extrair o máximo possível de cada módulo. E só, eu vou bater um pouquinho nessa tecla, porque tem algumas pessoas que se confundem. Ah, então quer dizer que na hora que eu instalo um microinversor ou um sistema da SolarEdge com otimizador de potência, o módulo produz mais? Não, não significa isso, pessoal. Significa que dentro das características de produção de energia de um módulo, ele vai produzir o máximo possível para aquele cenário. Ele não vai ter uma interferência de produção negativa por conta do módulo vizinho, por exemplo. Mas não significa que um módulo de 530 vai trabalhar com uma potência de 540. Não é isso que acontece. A gente não permite que os sistemas, que os módulos produzam menos energia do que aquilo que ele conseguiria no momento por conta da característica da ligação. Mas vamos pensar essa energia de uma outra forma, pessoal. Tenho certeza que todo mundo que trabalha com instalação também já se deparou com essa situação, que é uma situação que a gente consegue ver aqui do lado esquerdo. Você vai naquela casa, é uma casa de alto padrão, é uma casa com uma área construída ali enorme, e na hora que você olha para o telhado, é um telhado inteirinho recortado. E aí todo mundo que trabalha com string fica quebrando a cabeça para olhar, poxa, onde que eu tenho a orientação adequada, com uma inclinação adequada, para conseguir montar strings de mesmo tamanho, para poder fazer o paralelismo disso lá no string box, fazer a ligação em série dos módulos, invariavelmente, vocês já se depararam com essa situação de chegar para o seu cliente e falar assim, então, você tem uma conta de luz aqui de X reais, você precisaria de Y módulos, só que eu consigo instalar Y menos 10 porque o seu telhado não permite que eu faça essa instalação, então a gente só vai abater X% da sua conta. E de repente seu cliente se vê frustrado pra caramba, porque ele fala, poxa, mas eu queria investir para abater a minha conta no máximo possível. E você não consegue por conta dessas características de ligação. E se a gente for pensar também do ponto de vista de investimento, para o cliente final, qual é a parte mais cara do sistema? É o módulo, é o inversor, é o microinversor, a estrutura, qual que é? Eu acredito que nenhuma dessas partes, né? A parte mais cara é o patrimônio dele, em que ele vai colocar esse sistema. Então, a gente pode dizer que a parte mais cara da instalação é o próprio telhado. Se nós conseguirmos otimizar ao máximo a utilização disso, que é o ponto mais caro de uma instalação do telhado, com certeza absoluta, a gente vai trazer uma relação de custo-benefício, uma relação de tempo de retorno do investimento, de otimização do investimento, que é significativa. E aí vocês olham aqui nessa imagem da esquerda, tem módulo orientado para tudo que é lado aqui. Com certeza, numa instalação de string, isso não seria possível. Para quem já tem conhecimento de mercado, prática de instalação, saberia que, por exemplo, esses módulozinhos que estão aqui, ó, essa sombrinha que está batendo aqui do lado deles interferiria, por exemplo, em todos os outros que estivessem ligados a ele. Isso daqui seria completamente abolido do ponto de vista de uma instalação com sistema convencional. Com o sistema, com a tecnologia MLPE, com microinversores AP Systems, com otimizadores SolarEdge, é plenamente possível, factível e adequado você fazer uma instalação desse tipo, porque como cada módulo vai produzir sua energia de maneira individualizada, a interferência de um no outro não ocorre. Então, vamos pensar um cenário que é de conhecimento de todos. Poxa, nesse telhado aqui, vamos supor que esses módulos estão orientados a norte. Então, esses módulos aqui estão orientados a sul. Esses módulos aqui estão orientados a sul. Esses aqui estão a sudoeste. Poxa, é proibitivo, né? No que a gente escuta aí, fazer instalações de módulos a sul, ou você tem que calcular a compensação de energia absurda para compensar as strings.
Nesse caso não, pessoal, é uma matemática muito simples, né? Óbvio que você precisa fazer os cálculos. Instalação de sistemas fotovoltaicos não é um Lego, é um trabalho de engenharia, então sempre tem essas premissas e sempre tem todos esses critérios de engenharia por trás de uma instalação, mas você consegue fazer uma instalação desse tipo sem estar enganando o seu cliente e beneficiando a produção do seu sistema. Então, mais módulos, mais energia, mais módulos vendidos, mais receita para sua empresa. Mais receita, maior lucratividade, maior possibilidade de permanência no mercado, vida longa, prosperidade. Então, isso é um outro benefício direto que está incidindo na escolha pela tecnologia MLPE. Menor manutenção. Você tem uma facilidade absurda na substituição de equipamentos para manutenção futura. O que isso quer dizer na prática? Vamos pensar que eu estou vendo que nós estamos em inúmeros participantes aqui e com certeza uma boa parte de vocês já está nesse mercado há mais de 2, 3 anos. Se você for pegar pela sua memória e lembrar que módulo que você instalou há 3 anos atrás, qual era a potência desse módulo? Né? A gente vai estar falando em algo aí em torno de 270, 300 watts, 315 watts, 330, vai? Era uma potência tida como top Rodrigão, no mercado. Rodrigão, eu posso pedir para você voltar o outro slide, por favor? Ô, Leandro, claro, tá aqui. Desculpa, a gente esqueceu de dar o mérito aí para a Renova de Brasília. Embaixo dessa instalação, tá, o parceiro nosso, cliente nosso, o Fábio, um abraço para o Fábio lá. Ele que fez essa instalação com uma qualidade de serviço muito, muito legal mesmo. E hoje também ele nos deu autorização para divulgar a outra obra que ele também ganhou uma licitação, que é com MLPE também, produtos fornecidos pela Ecore, de 5 mega no HFA. São 5 megas de MLPE, tudo em carport, e já começou, essas obras já se iniciaram, já deve ficar pronta aí até o final do ano, mas é coisa assim, coisa de filme. A hora que começar os vídeos aí começarem a aparecer, a gente vai divulgar bastante também, e não esquecer de dar o mérito para a empresa do Fábio, para a Renova. Então, toda vez que a gente mencionar e mostrar a foto, a gente vai mostrar o nome do parceiro também, tá bom? É verdade. Fábio, obrigado, um abraço. E, para quem não sabe, a HFA é o Hospital das Forças Armadas, tá? Está diretamente relacionado aqui com essa instalação. E se eu tiver mais um minutinho, eu vou contar uma historinha que é bem interessante, né? Quando estava tendo aquela audiência pública da ANEEL lá em 2019, em que o pessoal estava tentando empurrar a goela abaixo as alterações regulatórias no mesmo dia em que estava acontecendo a audiência pública, que trouxe lá o movimento dos capacetes amarelos e que gerou tudo que gerou no mercado, o caminhão da Ecore estava encostado na porta do prédio do Ministério da Defesa, fazendo descarregamento já de uma parcela desse sistema aqui que vocês estão vendo na foto da direita, que estava sendo instalado. Isso é emblemático, porque no meio de uma discussão totalmente infundada, como aquela que estava sendo proposta naquela ocasião, o próprio governo dando um sinal significativo da importância da geração distribuída para o desenvolvimento do país em um prédio público. Então, realmente, obrigado pela lembrança aí, né, por ter pontuado. O Fábio fez um trabalho maravilhoso lá, que tem que ter o crédito mesmo. E esse projeto, só pelas fotos aí, Rodrigo, Leandro, dá para ver que não foi moleza, não, né? Deu trabalho, hein? É uma instalação enorme aqui, Bruno. Foi bem, eu fui lá também, né? Eu visitei em 2 ocasiões essa obra e realmente deu muito trabalho para levantar esses módulos fizeram umas roldanas, assim, uma espécie de um guindastezinho e muita segurança de trabalho, né? Canteiro de obra. Agora o canteiro de obra da Renova é coisa assim, coisa muito profissional mesmo. E do HFA, do Hospital das Forças Armadas, agora é maior ainda, coisa de filme, cara. Então, é complicadinho, não é fácil pegar obra grande, não. O pessoal tem que realmente ter muita capacidade, como exemplo, o Fábio da Renova e toda a equipe dele, obviamente. E imagina ali, né, os ministérios, né, são todos abertos ali para manter essa segurança, né, a área ali controlada para ninguém ficar... E o interessante é que lá não pode injetar na rede, né, Bruno? Lá é uma rede que você é proibido injetar, então é um sistema grid zero. Então isso é muito legal. E agora eles têm planos também de adicionar baterias, para quando não estiver injetando, não desperdiçar aquela energia que não foi injetada e estar carregando baterias. Mas isso talvez demore um pouquinho, aí que tá um pouco burocrático o negócio.
Mas é algo que também já está previsto dentro da tecnologia, né, Bruno? Não precisaria fazer nenhum esforço significativo para que isso se tornasse viável, cara. Que é muito legal, né? O tipo de... É o que a gente estava falando, o custo-benefício de você trabalhar com uma solução de ponta, né? Bom, pessoal, passando adiante, eu peço desculpas por ter esquecido disso, passando adiante, eu vou retomar o raciocínio aqui. A gente estava falando dos módulos da instalação aí de 2, 3 anos atrás, eu tinha dito que módulos de 330 watts aqui, com certeza eram top na época que essas instalações foram realizadas. Hoje, se a gente for pensar no cenário atual, as potências dos módulos já estão muito maiores, ainda existem módulos de 330 watts, inclusive a Recore trabalha com eles, mas daqui a algum tempo, certamente, essas potências não serão mais encontradas no mercado. Aí vem uma pergunta. Se você tiver um sistema de string daqui a mais 3 anos, que requer a substituição de um módulo, o que você vai fazer para trocar esse módulo lá? E muita gente vai responder aqui aquilo que é padrão do mercado. Ah, eu vou substituir por um módulo de uma potência similar ali, mais alta, e vou perder a potência de geração desse módulo, porque ele vai se nivelar com o restante da string. Antes fosse tão simples assim, né? É claro que isso vai acontecer e vai funcionar. Só que você vai estar colocando todo o seu sistema em risco por conta das características elétricas. Você vai estar com risco ali de ter corrente reversa, e nós sabemos que corrente reversa pode causar aquecimento dos módulos, que pode ser ignitor para um incêndio. Então, não é tão simples assim pensar numa substituição de módulos. Ou seja, se você for respeitar todos os parâmetros técnicos, na hora que um módulo de uma string sua convencional der problema, você vai precisar substituir os módulos da string inteira. Ou você vai ter que diminuir a quantidade de módulos de todas as strings que estiverem conectadas naquele mesmo segmento para adequar as instalações elétricas ali e fazer aquilo funcionar adequadamente e torcer para que isso esteja dentro dos requisitos técnicos do inversor. Então, nenhum dos cenários é o mais propício, pensando do ponto de vista de assumir passivos ou de reinvestimento na instalação, ou pior ainda, para o cliente final que não tinha a mínima ideia de que isso poderia acontecer. Com MLP, você não tem esse problema. Como a gente está trabalhando de maneira individualizada, vamos pensar um microinversor. Você tem 4 entradas, cada uma com o seu próprio MPT, cada uma recebendo um módulo. Se esses módulos estiverem dentro das especificações técnicas de tensão e corrente de entrada, você pode trabalhar com módulos distintos ali sem problema nenhum. Se você tinha um módulo de 330 e hoje precisa substituir por um módulo de 400, que certamente vai estar dentro das especificações de tensão e corrente, você pode substituir sem problema nenhum. Então, você também tem um ganho significativo nessa substituição dos equipamentos para manutenções futuras. Ninguém tem que se preocupar em manter em estoque para instalações maiores, ou ter todos esses custos, ou ter que explicar para o cliente como que isso vai acontecer. E mais do que isso, pessoal, pensando não somente na substituição dos módulos, mas na identificação de problemas na sua instalação. Pensando hoje na realidade de um sistema de string, quando você tem lá a sua plataforma de monitoramento. Você está observando como que o seu sistema está se comportando, dependendo da plataforma, você está vendo como que é o comportamento da string que está ligada ali, ou daquele grupo de strings que está paralelizado no string box. Mas se eu fizer uma pergunta simples, para qualquer um de vocês que esteja com o monitoramento aberto aí na mão, fala para mim como que está o funcionamento do primeiro módulo instalado lá na parte superior do telhado à esquerda. Como que vocês conseguem identificar essa informação? Não conseguem, né? Infelizmente. Por conta da característica elétrica, o sistema entende que aquele grupo de módulos interligados em série é um módulo grandão, é uma coisa só. Então, as oscilações que acontecem ali não conseguem ser identificadas em cada um dos componentes, elas conseguem ser vistas dentro daquele contexto geral. Então, você não consegue saber o que está acontecendo módulo a módulo. Com uma plataforma de monitoramento, tanto da AP Systems quanto da SolarEdge, se eu fizesse essa mesma pergunta, qualquer um de vocês levantaria a mão e falaria, olha, Rodrigo, hoje durante o dia o comportamento do módulo foi esse, tal hora estava produzindo tantos watts, nesse momento 5,40 aqui, o sol está quase se pondo, eu estou com uma geraçãozinha aqui de 2, 3 watts ainda, cada módulo se comportou exatamente dessa forma, porque você consegue ter uma visibilidade individualizada desses módulos, então você consegue saber exatamente qual é o comportamento do seu sistema, item a item, o que te dá uma previsibilidade absurda para fazer manutenções, faz com que você economize tempo, dinheiro,
horas de trabalho dos seus técnicos, horas de trabalho em altura, sob condição de risco, horas de trabalho com o seu sistema energizado, uma vez que você tem um sistema seguro. Então, você tem ganhos substanciais do ponto de vista de manutenção. E a parte de infraestrutura, também é um raciocínio lógico, pessoal. Eu tenho sistemas mais simples. Vamos olhar aqui o comparativo entre os 3 sistemas. Sistema convencional. Boa parte de vocês já conhece como isso se comporta. Você tem os módulos interligados em série. Dessa série que a gente chama de string, você sai lá com um cabo positivo e negativo, que vai transitar até o seu quadro de proteção de corrente contínua, a famosa string box. Você vai levar quantos cabos forem necessários de acordo com o tamanho do seu sistema. Dessa string box, você vai sair com as ligações para o inversor. Do inversor, você vai passar para um quadro de proteção em corrente alternada. E desse quadro, você vai fazer a conexão com a rede elétrica. Essa é a topologia básica de uma instalação de um sistema que vai ser homologado por alguma distribuidora. Vamos fazer um comparativo disso com um sistema de microinversores. Você tem os módulos, sai o cabo positivo e negativo de cada um dos módulos e liga numa entrada individual desse microinversor. Toda a parte de corrente contínua está resolvida aqui. Desse microinversor você tem um cabo chamado cabo tronco, que faz uma conexão em paralelo dos microinversores, de acordo com uma corrente suportada por esse cabo. E daqui você já sai para um quadro de proteção em corrente alternada e para conexão na rede. Olha o quanto de coisas não tem na topologia desse sistema. Então, pensando em infraestrutura, tudo isso que eu não listei não precisou ser instalado. Não precisou ser instalado, não precisou ser investido. Economizou tempo, economizou recursos, economizou insumos. Com certeza você tem uma instalação mais enxuta. E da mesma forma com o SolarEdge, em que você ainda tem o conceito de string, mas agora não é mais uma string de módulos, é uma string de otimizadores, é uma ligação em série de otimizadores. Pela característica técnica do equipamento, que eu não vou me aprofundar aqui, você consegue fazer ligações em série de otimizadores muito maiores. Você consegue trabalhar com até 60 módulos numa série. Então, se você consegue fazer séries muito maiores, significa que você precisa de menos cabos para fazer a ligação dessas strings de otimizadores aos seus inversores. Você precisa de menos cabos, menos dutos, menos conectores, você tem menos risco na operação ali, por exemplo, de uma crimpagem de um conector que pode dar errado. Então, você também reduz significativamente o seu custo de infraestrutura, você reduz o seu custo de horas de projeto, de horas de trabalho, todos aqueles riscos que eu já listei, toda a segurança, você tem um pacote completo aqui do ponto de vista de ganhos. Tá? A gente pode dizer que emprega-se metade da infraestrutura, mas isso é uma estimativa. Em caso de microinversores para sistemas de maior porte, você emprega muito menos infraestrutura do que isso, com um sistema muito mais simples de ser projetado, instalado e operado. Então, tudo isso traz ganhos significativos para você, que é revendedor e instalador, e para o seu cliente, sem dúvida alguma. E isso forma um pacote que, se você colocar na ponta do lápis, na hora que você verifica produtos de maior qualidade, que te entregam uma garantia muito mais extensa do que as garantias padrão do mercado, você vê nos microinversores garantias standard de 15 anos da AP Systems. Você vê nos otimizadores de potência da SolarEdge, 25 anos de garantia para os otimizadores. Os inversores da SolarEdge simplificados com 12 anos de garantia, podendo ser estendido a 20 ou 25 anos, o mesmo que com os microinversores da AP Systems, a possibilidade de uma extensão de garantia para 25 anos. Você tem produtos de altíssima qualidade que trabalham com conceito de segurança aprimoradíssimo, que produzem mais energia, seja pela própria característica da tecnologia ou pela otimização do seu telhado, que te imputam menos custos de manutenção e menos riscos associados a essa manutenção, e que também te imputam menos custos de infraestrutura, menos trabalho, menos investimento para isso. Com certeza absoluta. E aí não sou eu falando, tá? Existem formas da gente fazer essa conta. A tecnologia MLPE com produtos de altíssima qualidade, como são os microinversores da AP Systems e os otimizadores da SolarEdge, representam o melhor custo-benefício para a sua empresa, para o seu cliente e para a sua continuidade dos negócios no mercado. E aí, para a gente já caminhar para o fechamento aqui da nossa apresentação. Tá bom, mas o que essa tecnologia representa de fato no mercado brasileiro?
O Leandro tem números bem interessantes para trazer para a gente, ele tem muita propriedade para falar isso, porque quando você pensa em MLPE no mercado brasileiro, automaticamente você associa isso à imagem da Ecore e invariavelmente você associa isso à imagem do Leandro. Então ele acompanha esse mercado desde que a Ecore entrou e desde que o mercado MLPE nasceu no Brasil. Então acho que seria bacana ele poder contribuir com alguns números aqui para a gente, né, Lê? Opa, maravilha. Acho que a gente está até estourando um pouco o tempo aqui, mas vou tentar ser um pouco breve. Bom, para quem conhece a história nossa, né, a gente começou do zero, falando de microinversor, as pessoas perguntavam o que é isso, o pessoal tá louco, o pessoal tá doido, e algumas pessoas que estão aqui, inclusive viu o Paulo aqui, me perdoe se tem outras também, mas o Paulo Bernardes é um que já entendeu rapidamente, acho que logo em 2015, se eu não me engano, veio aqui, né, a gente tinha uma loja numa esquina ali, pequena, né, e a gente começou essa jornada. E o Paulo ele achou brilhante, né? Poucas pessoas achavam tão brilhante assim, porque no geral os engenheiros me ligavam até dizendo que a gente vendia ilusão, que era que isso não existia, que não tinha esse negócio de cada módulo ter uma geração independente, que como assim que o inversor partiria mais cedo e desligaria mais tarde, que não tinha cabimento. E a gente foi fazendo um trabalho de conscientização, com muito treinamento, muita viagem no Brasil todo. E hoje a gente tem números assim muito parrudos. Por exemplo, os primeiros 6 meses desse ano, em valores, que entrou de AP Systems no Brasil, é 2/3 de todos os microinversores que entraram no Brasil, de todas as outras marcas juntas. Então, todas as outras marcas juntas de microinversores é 1/3 do mercado. A AP Systems sozinha é 2/3 do mercado brasileiro. Tá? E a minha estimativa, com esses levantamentos que eu faço junto à Receita Federal, é que todo o MLP no Brasil hoje já está ali por volta de 20% do market share da geração distribuída. Tá? Então, do zero, né? O MLP era zero em pouco tempo, né? O mercado nosso é novo, tudo bem, mas isso a gente vai ver, acho que o crescimento dessa fatia cada vez mais. E as empresas que se diferenciam não oferecendo apenas preço, não ficando na briga do preço e conseguem vender valor agregado, na verdade, esse dom, eu já falei em outras lives também, é o dom de ensinar o cliente a comprar, não é o dom de vender apenas, né? Você tem que ensinar o teu cliente a comprar, assim como a gente sabe comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma bicicleta, o cliente não sabe comprar energia fotovoltaica. Então, se a empresa, conheço várias, tá? Não vou citar nomes para não gerar ciúme, mas o pessoal começou a ensinar o cliente a comprar, começou a sair da briga de preço, muitas vezes chega ali numa concorrência, tem 20 orçamentos, o cara é o único que está lá oferecendo mais segurança, mais garantia e etc. Ele vai lá e bate o martelo e derruba 19 concorrentes ali de uma vez. E tem um cliente extremamente satisfeito que vai indicar outras vendas também. Então, esse é o caminho que a gente sempre acreditou, esse é o caminho que está se mostrando em números ano após ano, e a notícia que eu vou dar para vocês agora, né? Senão o Vacatinha ia até passar a bola de novo pelo tempo. E a novidade é o seguinte: a gente deu uma atrasadinha um pouco no 1.800 watts, no microinversor, né? Que estava já pronto, já inclusive certificado para a gente tirar o Inmetro. Mas rapidamente a AP Systems ela pediu para segurar o 1.800. Em setembro ela começa a embarcar para nós finalmente o 2.000 watts. Então isso de 1.800 para 2.000 watts existem os porquês disso, tá? O primeiro é que os módulos ali na casa de 590 watts, 600 watts, 600 e poucos, que vão ser os módulos aí mais ideais para esse microinversor, ele também vai começar a ser mais comumente encontrado no mercado para novembro, dezembro. Então, vai acabar casando bem. Esse pequeno atraso entre 1.800 e 2.000 acabou não afetando tanto, porque hoje nós temos o QS1A de 1.500 watts, que funciona muito bem aí com módulos de 500, 530, 535, 540 watts. Tá? Inclusive, vi uma pergunta aqui que já pode até ficar respondida. Desde que a corrente do módulo permita, a corrente e a tensão, você pode estar utilizando ele no QS1A. Já vi alguns monofaciais, por exemplo, de 550 watts, que passava toda a característica para serem utilizados com ele.
porém, aquele módulo que tem 1/3 de célula, não é o half cell, é o 1/3 cut, que eles chamam, esse módulo ele já não funciona, porque ele tem uma tensão muito alta, né? Uma corrente mais baixa, porém uma tensão muito alta. Então, já não funciona com QS1A. Mas, na mesma potência, o half cut, sim, funciona perfeitamente. Então, essa era a novidade, esses são os dados que eu passei para vocês. E a bateria também, posso deixar dá até vergonha falar de bateria, porque a gente está em discussão com a portaria 004 do Inmetro já há tanto tempo, e a gente espera que essa portaria finalmente saia em breve. E saindo, esse produto está pronto na P-Systems, é um produto super legal, não é o mesmo que a gente mostrou na Intersolar de 2019, ele evoluiu em design, ele ficou muito mais bonito, muito mais atrativo, já era muito atrativo o que a gente mostrou. Talvez a gente mostre na Intersolar agora de outubro, esse novo produto de armazenamento, mas a gente está dependendo dessa portaria que o João participa. Eu não sei se vocês também participam, Brunão, da Força Tarefa lá, mas eu sei que tem muita gente do mercado que está ajudando também, o pessoal da PHB, o pessoal ontem, o pessoal que estava aqui, um fornecedor também, que também participa. Então, a gente está nesse aguardo, eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal. Cada vez mais as pessoas pedem armazenamento, mas o cliente final não sabe o que é a portaria Inmetro, ele não sabe dos riscos. Então, todo mundo que hoje está trabalhando com sistema de armazenamento, vocês podem notar que eles estão ainda um pouco tímidos, né? Talvez a gente também comece um pouco tímido com esse produto, porque o risco da concessionária não aceitar a homologação do sistema ela é existente, né? Então, a gente não pode entrar com tudo no mercado enquanto não tiver uma segurança jurídica para isso, tá? Então, é isso que eu tinha para falar. Desculpa se eu me alonguei um pouco. Obrigado, a gente está à disposição para perguntas também. De maneira alguma se alongou, né? Foi novidade aí esperada, né? Novidade anunciada no início, novidade entregue aí. Os inversores de 2 kW aí logo estarão. Você falou que embarca em setembro? Embarca em setembro, cara. E o legal, assim, a luta, né, do MLP e as conquistas do MLP está diretamente relacionada ao custo de watt abaixar com o desenvolvimento da tecnologia, com o aumento do volume, né? Da produção desses itens, né? Isso vale para SolarEdge, para P-Systems e para qualquer outro eletrônico, né? Vai evoluindo, vai aumentando a produção, vai diminuindo o custo. E o 2.000 watts, ele também vai ter um custo mais baixo por watt. Ou seja, mais e mais a gente vai ficando mais atrativo financeiramente. Hoje já somos muito atrativos em residenciais, mas a gente vai aumentando, vai elevando a régua para cada vez mais a gente está incomodando ali em outras potências também. Tá? Hoje a P-Systems tem sistemas aí de potências altas. Não, o microinversor não é que são microsistemas apenas, né? Pode ser em qualquer tamanho. Já visitei usinas de 8 mega, por exemplo, de microinversor. Não que financeiramente seja viável isso para fazer aqui hoje no Brasil, né? Mas existem. No Brasil tem muita usina de 200, de 300, de 100 e poucos quilowatts, tem muitas, e o pessoal é muito feliz com a geração, com que a usina entrega para eles. Tá? Então, essa é a briga, baixar custo para se tornar cada vez mais competitivo, e um microinversor aí de 4 quilos, ele conectado em 4 módulos aí de 600 watts, você tem 2,4 kW pico em uma residência, que não é pouca geração. A gente está falando aí, dependendo da região, 300 kW, talvez, 300 e pouquinho, dependendo da época, né? Ou seja, 2 microinversores já faz um serviço bem feito, né? Com 8 módulos de 600 watts, por exemplo. Também ao alcance de todos, né? A gente pode estar utilizando 2 módulos com o que é o DS3, é o DS3 que tem, agora ele vai ter 1.000 watts. Na Europa ele está com 900 watts, você coloca ali também 2 módulos de 600, você tem 1,2 kW em uma casa popular, por exemplo. A gente tem muitas casas populares que têm sistemas da P-Systems no Brasil, são milhares, através de parcerias, por exemplo, com a Next Solar, que também foi um dos players que começou com essa tecnologia no Brasil, juntamente conosco. Hoje eles são um grande parceiro da Ecore, super amigos da Ecore, a gente agradece muito o trabalho deles, é uma empresa excepcional. De concorrentes se tornaram grandes parceiros e grandes amigos. Então, eu tenho muitos concorrentes que são nossos amigos, e alguns deles que se tornaram parceiros, e a gente ajuda e procura ajudar todo mundo para ter
para atingir esse crescimento mútuo, né? Entre a gente não cresce sozinho, né? A gente só cresce se os nossos parceiros crescerem. Então, essa é a nossa filosofia. Exatamente, até anotei aqui no meu caderno aqui, né? Tem algumas outras perguntas, mas eu anotei o ponto, né, que o Rodrigo falou sobre as parcerias, né? E comentou sobre a Ecore ser o maior distribuidor, né, de AP Systems do mundo, né? E tenho certeza que vocês não começaram sendo os maiores distribuidores do mundo, mas Não. apostaram na parceria, né? Eu acho que levaram ela a sério, né? Muitas vezes batendo em barreiras como, por exemplo, o preço, né? Que foi comentado, né? E aí eu acho que fica uma mensagem, né? E aí se a gente puder até falar em lição, né? Acho que lição é uma palavra muito carregada, mas fica uma mensagem de que apostar em parcerias dá certo, né? E parceria mesmo, faça chuva, faça sol, né? Acreditar do outro lado, né? E tentar construir juntos. Aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer muito no nosso setor, né? E também a questão do preço, muito bem falada aí também, né? Empresas de integração, instaladores aí ofertando preços que a gente realmente não entende, né? Mas eu acho que a mensagem que tem que ser passada para os clientes é que não existe milagre, né? Se você está trabalhando com um preço justo, né? Um preço correto, não tem muito sentido a concorrência trabalhar com um preço tão diferente, né? De duas umas, né? Ou ele está trabalhando sem margem, aí ele vai quebrar, né? E você está colocando um sistema que, né, a gente espera aí que dure pelo menos 25 anos no nosso telhado, e que, né, vão ter que ter intervenções, manutenções, e aí esse cara quebrou, né? Quem que vai fazer para você isso daí? E o mesmo vale para distribuidores também, né, Bruno? A gente vê hoje uma briga entre distribuidores que eu vejo, às vezes, preços, né, que eu não acredito, né? Eu tenho acesso aos custos de importação, os impostos e tudo, etc. E isso não se sustenta, né? Se uma empresa está no mercado para ficar, ela não pode se prostituir a ponto dela vender com uma margem de 1%, 2%, que não remunera nem o capital dela, não paga nem o risco dela. Então, a gente já viu isso, né, no mercado, alguns distribuidores que sumiram, outros permaneceram, mas depois de algum problema, e já vi isso com muito integrador também acontecer, porque o integrador que ele não coloca uma margem que o permita retornar ao cliente para fazer uma vistoria, para fazer uma manutenção, de repente, corretiva, isso não sustenta, essa empresa vai fechar mesmo, né? E muitas vezes a gente acaba ficando no meio, né? Porque a gente tem uma herança maldita aí do setor, que é o faturamento direto, que a distribuidora fatura diretamente para o cliente final, em grande parte das vendas, e quando a integradora fecha, acaba a distribuidora sendo a ponta da reclamação, né? Olha, eu recebi uma nota fiscal sua, eu comprei do fulano, mas o fulano não existe mais, agora eu preciso resolver com você. A gente tem meios jurídicos para se defender, mostrando que a gente realmente é responsável pela garantia apenas e pela entrega do equipamento, e não pela mão de obra e garantia de mão de obra e serviço. Então, o mercado está amadurecendo bastante, a gente tem muita empresa que já entende, já trabalha sabendo até onde eles podem chegar e sabendo que margem que é segura para ele trabalhar ou não, preferem perder venda do que fazer uma venda mal feita. Então, isso a gente vai ver muita coisa acontecendo, muita água passar embaixo da ponte ainda. Com certeza, Brunão, né? esse ramo de parceria, cara, eu comecei nesse mercado como integrador, né? Eu já instalei muito sistema no telhado, já projetei bastante sistema e a gente faz de parceria que dá certo, né? Eu sempre tive na Ecore um parceiro, né? Quando eu comecei as minhas... Eu fui um dos engenheiros que questionou o Leandro, lá no começo, que ele falou, muito engenheiro questionava e tal. Eu fui um dos engenheiros que questionou o Leandro, mas quando eu entendi o que estava por trás disso, lá em 2015... eu mantive um vínculo tão forte com a empresa que hoje eu sou suspeito em falar por eu trabalhar aqui, né? O pessoal fala, mas você realmente acredita nisso? Ao ponto de trabalhar e sustentar a minha família com isso, né? Então, a gente percebe, eu vejo isso, converso com o cliente o dia inteiro, né? Na época que era possível viajar, nossa, a gente viajava esse país inteiro. E a gente entendia o quanto que essa parceria estabelecida aqui
né, um bom vínculo com seus distribuidores, ou no caso da Ecore com seu distribuidor, uma boa cadeia de relacionamento, suporte técnico, atenção a produtos e tudo mais, faz a diferença para quem está lá na ponta batalhando todo dia, é um diferencial significativo, e o mercado precisa entender, né, não estou falando agora da Ecore, eu estou falando do mercado como um todo, precisa entender que existem formas de você criar uma cadeia de valor diferente do que você ficar tentando extrapolar uma das pontas até o limite. Né? Quando o mercado inteiro está saudável, todo mundo ganha, inclusive o revendedor. Na hora que a gente cria uma cultura de preço, uma cultura de trabalho, uma busca por qualidade, por excelência, certificação, gabarito profissional, tudo isso soma para o mercado inteiro e reflete para você próprio, que está lá na ponta, né? Então, realmente, tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que faz muito sentido. Eu até tinha mais alguns slides para mostrar, mas eu não vou em respeito ao tempo. Eu vou aproveitar só para fazer um convite lá no finalzinho, na hora que a gente estiver acabando. Mas o próximo, por exemplo, tratava isso. A gente fala que o trabalho da distribuição vai muito além do que distribuir. Tem toda uma cadeia, todo um processo feito nisso e que a gente se estrutura para tudo isso. Então, as parcerias realmente são muito importantes. E saiba formatar o mercado em que você pretende trabalhar nos próximos anos, né? Acho que isso é uma boa mensagem, porque o seu futuro depende daquilo que vai acontecer lá na frente, né? Com certeza, com certeza. E como você bem falou, né, o futuro também das nossas famílias. Aí nós apostamos, né, no mercado de energia solar e a gente tem que cuidar desse mercado, né, para que ele seja sustentável não só na questão filosófica da coisa, mas que ele seja sustentável também nas relações comerciais, né, com relações de parceria exatamente aí. Muito bem posto. Deixa eu passar por umas perguntas um pouco mais técnicas aqui. Tem o Matheus Galfano, né? Ele colocou a pergunta logo no início, né? Até eu tive um pouquinho de dificuldade para entender, mas ele colocou aqui novamente, né? Ele gostaria de saber se a tecnologia MLPE traz maior benefício em locais mais frios ou mais quentes, né? Apenas considerando a temperatura média anual e inversão térmica, né? Eu li essa pergunta, Bruno, e achei, primeiro eu também fiquei um pouco confuso, né? Mas depois eu entendi a dúvida, né? Mateu, né? O nome, né? Matheus Galfano. Mateu. Eu acho que a questão dessa pergunta, por exemplo, né, se eu falar de eletrônico, qualquer eletrônico, quando ele está trabalhando mais quente, ele tem uma menor eficiência. Então, a primeira resposta é: eu vou instalar, se for para escolher, eu só tenho 2 locais, eu vou instalar no Rio Grande do Sul, porque a temperatura vai ser uma média menor. Porém, você tem esse problema da eletrônica também nos módulos, assim como você tem o coeficiente de temperatura. Então, se você está às vezes a pessoa acha, nossa, olha o calor que está, olha o solzão que está aberto, meu sistema hoje vai bombar. Na verdade, o sistema ele vai bombar quando a temperatura estiver baixa e o céu estiver aberto, porque o módulo também ele sofre com a temperatura. Então, a resposta de bate-pronto seria em temperaturas mais amenas, porém, a tecnologia de microinversores, por exemplo, a Enphase, que trabalha em vários países, a P-Systems, que trabalha em mais de 120 países, são diversos países que eles utilizam a tecnologia. Um país como os Estados Unidos, por exemplo, Califórnia, ela tem períodos de extremo frio e períodos de extremo calor. Na Europa toda também tem aquela época de extremo frio e extremo calor também. Então, acho que a decisão, no final, vai ser onde que o quilowatt é mais caro. Em Minas, eu acho que eu vou colocar em Minas mesmo, porque eu vou ter mais lucro ali com o meu sistema. Mas é boa pergunta. Tanto que deixou a gente até com um pouco de dúvida, né, Bruno? Sim, mas ele refez ali, a gente conseguiu entender. Tem uma pergunta também aqui do pessoal da Ecovale, e eles estão perguntando sobre os microinversores de 2K, né, de 2 kW. Se eles serão trifásicos ou monofásicos, e aí ele já emenda aqui para fazer duas em uma, né? Pergunta se o YC1000 e o YC600 serão descontinuados. O primeiro de descontinuar produto, o YC1000, ele vai ser descontinuado depois de sair o QT2, que é o Quad Trifásico Geração 2. Esse QT2, ele também acaba esse ano, mas eu não sei se ele embarca em novembro ou dezembro, talvez mais para dezembro do que para novembro. Tá? Então, é um produto que vem depois do 2.000 watts monofásico, que embarca em setembro, é um monofásico 220, tá? Depois, em geral, o caminho é monofásico 220 e monofásico 127
para depois o trifásico 220 e o trifásico 380. Tá? E depois que sair esse produto, sim, o YC1000 vai ser descontinuado, e o YC600 também, ele já vai ser descontinuado, porque ele vai ter o 900 watts, na verdade vai ser 1000 watts no Brasil, na Europa é 900 watts, então o dual vai ser muito maior potência, né? Então, realmente, esses produtos eles vão sair em breve. O YC600 talvez o ano que vem todo ainda, mas 2023 ali eu acho que já é difícil que ele continue. Tá? Então, em 2023 a gente vai estar falando de dual 1000 watts, de quad 2000 watts, os monofásicos nas duas tensões, trifásico 220, trifásico 380. Basicamente vão ser esses produtos que vão ser o carro-chefe e provavelmente vão ser os únicos em portfólio também. Ótimo. A gente tem várias perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder todas, né? Eu separei uma aqui para o final, né, para falar de armazenamento, mas tem algumas aqui recorrentes aqui, Rodrigo, o pessoal já está pedindo a apresentação, né? Então, a gente vai... Vamos disponibilizar, Brunão. Manda sim, Rodrigo, só não esquece de colocar a renova lá, poxa. Vou fazer essa adequação e a gente coloca, com certeza. Tá ótimo. Tá ótimo. Então todo mundo aí que participou do webinar vai estar recebendo a apresentação, ótima apresentação. Geraldo, aí eu estou vendo já a resposta do Geraldo aqui, já está fácil de responder. A gente tem o monofásico 127, tá, Geraldo? Que é o YC600 127 volts, tá? Um dos poucos equipamentos no Brasil que é o monofásico, que o pessoal chama de monofásico 110. Na verdade, ele é um monofásico 127. Então, a gente tem esse produto já há bastante tempo no portfólio. Exato. Ótimo, foi a pergunta do Geraldo aqui, bateu no chat aqui, o Relando foi rápido, né? Que a gente estava falando das tensões dos produtos, eu já aproveitei e emendei, desculpa. Legal. Eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre armazenamento, né, Leandro? Você falou um pouquinho ali sobre, né, as soluções dos microinversores, e a gente recebeu aqui uma pergunta, inclusive, do professor José Vanderlei Marangon. O professor Marangon aqui é professor aqui dos cursos do Canal Solar, participa com a gente no curso de armazenamento, né? Então, é um curso, inclusive, que a gente tem tido bastante feedback positivo, o pessoal está começando, né? Apesar da gente ter essas questões mesmo, né? Da questão da paralelização, né? Das baterias com o grid, né? A portaria que o Leandro comentou, a gente participa lá também, né? Mas né, já existem possibilidades, né, de se utilizar o armazenamento como, por exemplo, desconectado da rede, fazendo backup, fazendo ponta, né, nos projetos aí de maior porte, né, tarifa branca também, em algumas regiões já faz sentido a gente usufruir das baterias para, né, aderir a uma tarifa branca e desligar lá no horário de ponta e fornecer energia para o teu sistema com as baterias, né? E o professor Marangon, ele perguntou aqui, Leandro e Rodrigo, como adequar os sistemas, né, de MLPE às baterias, né, dado que a opção do inversor central pode ser otimizado também. O inversor central, alguns sim, outros não, né? Você tem o híbrido e o não híbrido, né? A bateria da P-Systems, ela vai ter, apesar de se comunicar com o sistema de monitoramento na mesma plataforma, te dando todas as informações que estão ali sendo monitoradas, né, tanto da bateria quanto do sistema, ela é independente. Você pode colocar a bateria sem ter o sistema fotovoltaico, ou você pode ter o fotovoltaico sem a bateria. Então, você pode começar com um ou começar com o outro. Então, isso vai criar um mercado muito grande, principalmente para quem já vendeu bastante sistemas AP Systems, para vender agora o sistema de baterias. Que aí você vai ter essa plataforma, esse monitoramento da AP Systems já ali mostrando o que tá sendo armazenado, mostrando o que o teu sistema está gerando, igual hoje já faz, e a pessoa acaba sendo um cliente recorrente. Então, isso vai aumentar as possibilidades aí de faturamento das empresas. Também isso foi uma sacada muito boa, porque o outro produto ele ficava um pouco dependente, né, do sistema. Esse já não, bateria, acho que eles chamam de bateria AC couple, né, se eu não me engano, Rodrigo, tecnicamente esse pode até me corrigir, mas essa é a intenção. Então, isso já está pronto. Só esperar a portaria mesmo. Brunão, próxima vez, chega lá no grupo de trabalho mais bravo, Bruno. É exatamente isso que você falou, Leandro. É um produto formatado para ter independência e autonomia, né, para suprir a residência. Ali, aquele primeiro modelo que a gente mostrou lá em 2019, Bruno, não sei se você recorda, na Intersolar,
era um sistema de armazenamento sem backup, né? Então, ele funcionava só para o cenário de ponta, aí que você descreveu, mas não pensando num backup de rede, né? Até nisso, a tecnologia já está evoluindo para que a gente tenha essa visibilidade dos cenários, seja para armazenamento para injeção no horário mais caro, ou para que ele tenha funcionalidade de backup. É um produto que foi formatado bem legal e que, quando vier disponível em acordo com a portaria aí, ele vai conseguir atender as características desse sistema e até mesmo para residências que não tenham, como o Leandro falou. A gente, cada vez mais o poder na mão do consumidor, né? Isso que é legal, né? As baterias também vão nesse sentido, né? Energia solar dá essa possibilidade. Com as baterias a gente pode, inclusive, brincar, entre aspas, aí de administrador, de gerador, né, como é feito aí no sistema interligado. E tem também, tem aquele público que depende da energia elétrica para se manter vivo, né? Ele tem um respirador ali, ele tem uma mini UTI dentro de casa, ele é um eletrodependente, né? Sim. E acho que quanto mais a gente facilitar também a vida desse pessoal, minimizar o risco deles, né? Já que a gente fala tanto de segurança, né? Sim. Então, também isso não deixa de ser uma segurança também para que ele continue vivo ali, respirando, né? Questão de segurança, né? Da questão de negócio também, né? Você tem lá o teu negócio numa região onde cai bastante energia, ficar sem energia representa ficar sem faturar, ficar sem acondicionar o teu material da forma apropriada, mesmo em casa, né? Falta energia lá em casa, lá é um pandemônio, Rodrigo e Leandro, né? Para quem, né, enfim, né, a gente está tão acostumado com os equipamentos. Ô, Bruno, se ficar sem geladeira lá, estraga todo o camarão, pô. Verdade, estraga. Tem que ir lá no vizinho, lá, né? Bruno. Mas isso realmente é uma coisa séria, né? Isso eu fiquei sabendo alguns anos atrás, né? As concessionárias, elas têm uma relação de eletrodependentes, né? E ela tem uma obrigatoriedade. O Rodrigo, que já trabalhou em concessionária, sabe disso também. E eles têm, por lei, ali um tempo máximo de atendimento em caso de queda, né, de energia. Então, a própria concessionária também pode ser um cliente para ela ter mais segurança também no tratamento desses eletrodependentes, né? Sim, um gargalo que existe gigantesco em distribuidora de energia hoje é justamente quando esse tempo de reposição do fornecimento de energia falha, né? Porque você assume algumas presunções legais que trazem responsabilidade civil, responsabilidade criminal, né, frente a esses eletrodependentes. E imagina, né, fora isso, né, o nível de consciência que você tem que ter para imaginar que uma pessoa ali está entrando num colapso, né, sistêmico de vida porque você não consegue prover o seu serviço. Então, é algo muito, muito grave mesmo. Então, desde o conforto para manter o camarão geladinho, até o eletrodependente que precisa respirar, conforto da parte de climatização também, né? Às vezes a pessoa ela quer ter aquela segurança psicológica, né, de dizer, olha, mesmo se acabar a energia, eu vou ter energia aqui em casa e algumas cargas críticas, né? Então, tudo isso tem vários motivos do porquê as baterias elas vão ser cada vez mais populares no Brasil, além dos que você também mencionou, né, Bruno? Da tarifa branca, da parte de economia e etc, né? Então, muito legal mesmo. As aplicações serão aí, isso que a gente conhece, né, Leandro, hoje, né, hoje é o estado da arte, mas tenho certeza absoluta que quando né, esses empreendedores, nós que estamos aqui, as pessoas que estão participando, linkarem, né, a utilização da bateria com um problema que os clientes deles têm, outras aplicações surgirão e céu é o limite. Estamos... Esse mercado só nos deixa ansioso, né, Leandro e Rodrigo? Poxa, nem fala. Eu sou ansioso demais, cara. Imagina, né? Não, viu, Bruno? Tranquilo. Mas legal. Pessoal, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas aqui o bate-papo foi excelente, né? Algumas perguntas a gente não conseguiu responder, depois eu vou passar para o Leandro e para o Rodrigo, para eles responderem, a gente manda aí para vocês por e-mail, para não ficar sem essa resposta, né? E foi um prazer aqui, foi um final de tarde aqui muito prazeroso e de bastante conhecimento adquirido. Obrigado a você, Bruno. Obrigado a todos aí. Eu vi que ficou um público aí bem constante, né? Isso, agradeço a paciência de todos e
A gente está sempre à disposição de vocês, tá, Bruno? Se vocês precisarem, a gente está sempre um prazer estar junto com vocês em qualquer evento. Espero vê-los também na Intersolar. Quem estiver aqui também, a notícia é que sim, teremos Intersolar e a gente vai estar lá no nosso stand de braços abertos lá para poder estar conversando com todos. Pode passar lá no stand do Canal Solar, no stand da Equare para tomar um café, pode inverter as ordens aí, não tem problema. É isso mesmo. Legal, muito bom. Obrigado, pessoal, né? Obrigado a todos vocês que participaram também. É sempre importante a gente estabelecer esse bate-papo, né? A gente ouvir as dúvidas que vocês têm, para que o webinar aí fique mais prático, né? Então, obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Brunão, pela oportunidade. Como eu disse, queria aproveitar para fazer um convite. Dia 13, a gente vai estar reunindo o pessoal para um bate-papo no que a gente chama de Sala do MLP. Então, está aí na tela, todos convidados, nos acompanhem lá no nosso canal do YouTube. Tenho certeza que muita dúvida técnica que a gente não conseguiu responder aqui, a gente vai poder trocar uma ideia lá também. E obrigado pelo convite, sempre um prazer, Brunão. Muito obrigado, um abraço, pessoal, boa noite. Obrigado, um abraço, gente. Tchau.